,80% das empresas que quebram no mundo, elas quebram no momento de crescer, no processo de crescimento. Então a gente junta duas coisas muito importantes. Primeiro, crescer é muito bom, todo mundo quer. Então, opa, é uma coisa importante por esse lado. O segundo motivo dela ser importante, as pessoas quebram quando se movimentam, se expõem a risco. Então, se crescimento é uma coisa tão importante, é tão boa, e ao mesmo tempo ela tem risco, eu preciso organizar o processo de crescimento. Para baixar o risco, organizar primeiro a casa, primeiro eu organizo o que eu tenho, depois eu saio para o crescimento. É fundamental identificar quem eu sou, né? Que tipo de propriedade é a minha, que tipo de negócio é o meu. Isso é fundamental, saber quem você é dentro daquilo que você se propõe a fazer. Eu trouxe aqui hoje, no MTBIF, duas empresas agrícolas, agropecuárias, que produzem grãos e uma delas, pelo menos, produz animais também, é pecuarista. Duas listadas em bolsa, as duas com excelentes produtividades, as duas com enormes escalas. Uma foi muito bem, a outra não foi tão bem assim. E por que mesmo com produtividade e com escala ela não foi tão bem? Porque quando nós olhamos a parte de gestão, quando nós olhamos para balanço, quando nós olhamos para DRE, quando nós olhamos para DFC, fica muito claro os problemas que aquela companhia enfrentou para chegar no ponto aonde ela chegou. Então, produtividade, é claro que é uma coisa importante, escala é lógico que é importante, mas não podem ser um fim em si mesmas. Elas precisam ter um propósito de gerar rentabilidade, elas precisam aumentar o lucro. Se o motivo é este, ótimo. Agora, se o motivo não é esse, talvez a gente precise investir em outras coisas para que, de fato, gerem lucro e resultado. É isso aí. Enfim, a conta não é fácil. Bom, falando em questão de gestão tributária, é fundamental aí sim identificar todos os números, mas estratégia é um ponto que o produtor pecuarista só conhece se ele estiver ali dentro. Perfeito. Prazer estar aqui, uma satisfação falando com vocês também, todos que estão nos assistindo. A gente viu, né, hoje de manhã, que essa questão da gestão tributária ela é muito importante. O produtor tem que ser parte ativa da gestão. Ninguém conhece tanto o negócio como o próprio produtor, né? Então, falou bastante aqui, uma nota fiscal que chega na mão do contador é um documento, né? O produtor sabe de fato de onde veio. Então ele precisa participar dessa gestão para pensar numa economia tributária, que é o principal quando fala em gestão tributária, mas sempre lembrando da segurança também. Então não adianta eu buscar a maior economia tributária possível e eu acabar caindo numa armadilha tributária que o fisco depois vai interpretar como uma sonegação fiscal, uma fraude, e eu vou ter, achando que estou economizando 27,5%, ter um passivo tributário de 70% daquele resultado. Então é importante, tem que participar tanto para garantir essa economia, quanto também para garantir a segurança dessas informações. E aí, a gente entra também em algumas estratégias que foram vistas, né? O planejamento tributário é um livre-arbítrio, né? Tem liberdade para o produtor planejar, mas ele tem que respeitar os limites da boa-fé. Então tem várias formas ali de estruturação tributária, ele pode ser uma pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica, como os exemplos do Antônio, ele pode ter uma holding familiar, que se fala muito hoje, que é um mix, né? Uma empresa que controla o patrimônio e as pessoas físicas explorando, mas ele tem que ter um propósito para aquilo existir, né? E a gente vê muito também essas holdings criadas porque o vizinho criou, porque encaixou bem em algum, ou porque o Hugo disse que pode dar uma economia tributária, mas a gente tem que ter muito cuidado sempre, né? Claro, pensar nessa economia tributária, mas principalmente pensar na segurança desses planejamentos tributários e também entender que a decisão, o tributário é um dos indicadores de todos aqueles que o Antônio trouxe. Eu não posso tomar uma decisão por uma questão tributária. Então, eu tenho que levar em consideração a questão tributária, mas é fundamental mesmo eu saber os indicadores financeiros e econômicos do meu negócio. É isso que vai nortear as decisões. Então, se eu compro uma máquina, se eu começo a fazer investimentos desnecessários para reduzir imposto de renda, eu acabo perdendo rentabilidade. Aí eu posso ter o planejamento tributário perfeito, que eu brinquei ali com o Antônio, que é eu ter um prejuízo eterno e quebrar.
é o planejamento tributário perfeito. Eu não pago nenhum Não vai imposto. pagar imposto, vai ter prejuízo, não paga Mas imposto. vou quebrar, porque eu estou fazendo investimento desnecessário e estou tendo lá uma perda financeira. Alguém mais tem alguma contribuição, uma observação? Eu só gostaria de finalizar dizendo que a gestão ela faz toda a diferença nos resultados dos negócios. Quando a gente, da mesma forma que nós temos algumas técnicas para saber escolher o melhor lote para comprar, saber cuidar da questão nutricional dos animais, saber fazer a pastagem, colocar uma quantidade adequada de animais na pastagem, tudo isso são técnicas que resultam lá num número operacional bom ou ruim, dependendo da capacidade das pessoas de assim fazê-lo. Só que o financeiro não é isso. Qualquer negócio, independente de ser urbano, ser rural, ele é financeiro. O que nós escolhemos, se é pecuária, se é agricultura, se é um restaurante, se é um hotel, isso é um meio. Agora, o fim é financeiro. Então, se eu tenho uma finalidade financeira, eu tenho que cuidar e usar as técnicas que são também financeiras para poder gerir meu negócio, para tomar as decisões mais corretas possíveis.